Capítulo 142, O desfecho da batalha. Tradução, em revisão, Brumming. Num piscar de olhos, 6 dias tinham se passado. Mas mesmo assim, não só o número de pessoas ao redor da torre não havia diminuído como na verdade tinha aumentado. A densa massa de pessoas observava em conjunto o 8º andar da torre. Lá, um feixe de luz se recusava a sumir. Já se passaram 6 dias. Na frente da multidão, o grande mestre Yan estava ligeiramente emocionado. Como os outros, ele estava virado para o 8º andar e observava o feixe de luz. Originalmente, eles acreditavam que independente de quem fosse, Lindong ou Zoltong, nenhum dos dois conseguiria durar muito no 8º andar. No entanto, mais uma vez a realidade se mostrou o contrário das expectativas. O feixe de luz já tinha ficado acesso por 6 dias. Se não fosse pelo fato de todo mundo ter fé absoluta nos poderes da torre, muitos já estariam se perguntando se o feixe de luz no 8º andar seria na verdade um erro. Se essa pessoa for Zoltong, no futuro, a minha guilda de mestres dos símbolos da cidade de Yan será reprimida até não poder mais levantar a cabeça, talvez até a guilda da cidade de Tiando possa ser ameaçada. A expressão do grande mestre Yan era solene. Ele entendia muito bem as consequências desse assunto, mas, mesmo sob intensa ansiedade, dentro de seu coração, ele ainda esperava pelo melhor. Que seria, a pessoa que estava no 8º andar não seria Zoltong, mas sim Lindong. Se isso fosse verdade, um mestre dos símbolos das almas que poderia estremecer todo o grande império Yan teria nascido na cidade de Yan. Um mestre dos símbolos das almas. Nesse nível, nem mesmo elites nos 3 estágios da criação ousariam dar um passo em falso à sua frente. Uma palavra bastaria para mover montanhas. Mesmo considerando todo o império, ele seria do primeiro escalão. No entanto, já que tanto Lindong quanto Zoltong ainda tinham de sair da torre, tudo que os espectadores podiam fazer era esperar. Lá pelo 7º dia, o número de feixes de luz já podia ser contado em uma mão. Aqueles que ainda estavam dentro eram as elites de ambas as cidades. Quando o 7º dia alcançou meio-dia, Liu Long e Cao Ju emergiram com expressões sombrias. Ambos feridos com suas palmas sujas de sangue. No entanto, em seus olhos era possível ver que sua situação não era tão ruim. Parecia que os benefícios da torre tinham beneficiado ambos bastante. Assim que os dois saíram, eles perceberam a multidão em volta da torre. Imediatamente, ficaram espantados, especialmente quando os pares de olhos se voltaram para eles, fazendo seus corações pararem por um momento. Depois de ficaram avoados por alguns instantes, eles foram até o lado de Aniun. Mestre An, o que aconteceu? Liu Long e Cao Ju cuidadosamente perguntaram. Ambos assustados com a incomum situação. Aniun não respondeu. Ao invés disso, ele apontou para a torre com seu queixo. Quando Liu Long e Cao Ju viram isso, eles rapidamente levantaram suas cabeças. Com seus olhares parados no 8º andar, a surpresa foi o bastante para fazer com que eles ficassem boquiabertos. O 8º andar? Respirando frio, ambos perguntaram em êxtase, é o Sr. Zoltong. Ambos tinham fé absoluta em Zoltong, e acreditavam que ninguém na cidade de Yan poderia se comparar a ele. Por conta disso, seus pensamentos foram iguais. Mesmo assim, logo depois de falarem isso, eles puderam ver o canto da boca de Aniun tremer, mas sem dar uma resposta. Ao observar essa reação, ambos tiveram uma mudança de expressão e perguntaram tentando sondar a situação, poderia ser Ziyue. Aniun lentamente negou com a cabeça, tentando ao máximo manter sua voz calma, é capaz de ser Lindong. No entanto, Zoltong tem a maior probabilidade. Poderia ser o Lindong. Quando eles ouviram essas palavras, Liu Long e Cao Ju tremeram involuntariamente. Se virando um para o outro, um incontrolável horror emergiu em seus corações. Aquele cara, e pensar que ele entraria na disputa contra Zoltong. Será o nosso senhor. Liu Long forçou um sorriso e disse.
No entanto, quando viu que Aniun se manteve em silêncio, seu coração lentamente começou a perder a confiança. Kauju, que estava ao lado, não ousou falar nem mais uma palavra. Originalmente ele planejava reclamar quanto às ações excessivas de Lindung. Mas agora, a realidade o dizia que era melhor não procurar mais problemas com essa pessoa. Suas derrotas poderiam dessa vez serviriam como experiência para uma próxima vez. Mesmo sendo um pouco inconsequente, ele não era burro. Kauju claramente reconhecia que se Lindung realmente fosse capaz de entrar no 8º andar, seu potencial seria imensamente assustador. E não seria uma pessoa que ele poderia ao menos chegar perto no futuro. Depois que Liu Long e Kauju saíram da torre, apenas 3 feixes de luz permaneceram nela. E todo mundo sabia quem que esses feixes representavam. No 7º dia, a luz no 6º andar desapareceu. Logo depois, uma bela figura de roxo apareceu na entrada da torre. Quando viram Ziui aparecer, uma comoção explodiu fora da torre. Com a aparição dela, isso confirmava que os últimos 2 feixes presentes na torre eram mesmo Lindung e Zoutong. Quando ela viu a tremenda multidão fora da torre, uma expressão de espanto apareceu em sua bela face, antes então de prontamente desaparecer. Ele deu passos curtos e rápidos em direção ao grande mestre Yan. Quando ela chegou, bem de leve murmurou: "Professor, me desculpe." "Haha, contanto que você tenha feito o seu melhor." Grande mestre Yan sorriu enquanto falava. Ele então levantou sua cabeça e disse: "O vencedor final ainda há de ser decidido." Depois de ouvir essas palavras, Ziui também levantou sua cabeça. Quando seus belos olhos se focaram no 8º andar, ela subitamente cerrou suas mãos. E nesse momento, uma tempestade pareceu se formar no seu originalmente calmo coração. "Quem que é?" A voz de Ziui tremeu enquanto perguntava. "Nós ainda não sabemos." Grande mestre Yan soltou uma dolorida risada enquanto falava: "Pode ser tanto Zoutong quanto Lindung." Lindung. Os dentes de Ziui morderam de leve seus lábios no momento que ela se lembrou do jovem. Ela não esperava que o garoto de aparência comum poderia ficar em pé de igualdade com o gênio número 1 da cidade do céu flamejante. "Minha capacidade de avaliação ainda é pobre." Ziui silenciosamente zombou de si mesma. Aquele jovem, cujo ela não considerava de muito uso, estava agora carregando em seus ombros a reputação dos mestres dos símbolos da cidade de Yan. Com Ziui fora da torre, a atmosfera do lado de fora ficou extremamente tensa. Todos sabiam que a próxima pessoa que saísse de lá, selaria o desfecho dessa batalha. Sob essa agonizante espera, mais 2 dias se passaram. Quando o 9º dia chegou, um coral de vozes explodiu fora da torre. Essa comoção fez com que a atmosfera fora da torre ficasse muito tensa. "O feixe de luz do 7º andar está sumindo." Os olhos de todos se voltaram para a torre. O feixe de luz que tinha aguentado 9 dias no 7º andar estava agora lentamente descendo andar por andar. Enquanto encaravam o feixe de luz que descia, todos fora da torre abruptamente levantaram e sem nem piscaram encararam a entrada da torre. A aparição dessa pessoa traria o desfecho para essa batalha. Sob os olhares vigilantes da multidão, depois de vários minutos, o feixe de luz finalmente apareceu no térreo. Subitamente, o espaço em volta da torre se tornou muito mais quieto. De leve, era possível ouvir lentos passos vindos de dentro da torre. Momentos depois, uma desgrenhada figura saiu das sombras e lentamente apareceu em frente à multidão. Quando eles encararam esse exausto e suado homem parado em frente à torre, a multidão numa totalidade se fez quieta. No mesmo momento, uma leve brisa soprou as folhas do chão. Zoutong. Com seus olhos fincados na entrada da torre, uma sensação de atordoamento passou pela cabeça de Aniun. Ao lado dele, descrença estava estampada no rosto de Liu Long e dos outros mestres dos símbolos da cidade do céu flamejante. Enquanto eles estavam em descrença do que estavam vendo, outras pessoas se viravam para o 8º andar.
Quando eles confirmaram que o feixe de luz que antes estava lá, ainda se mantinha, foi aí que eles aceitaram a realidade. A resposta tinha sido revelada. A pessoa que com sucesso tinha entrado no 8º andar era Lindung. O silêncio durou apenas uma fração de segundo, imediatamente, sons de comemoração explodiram, eles vinham da guilda da cidade de Yan. Depois de 2 anos de consecutivas derrotas, eles finalmente venceram. Quando ele escutou os ensurdecedores barulhos comemorativos, um aquecedor sorriso apareceu no velho rosto do grande mestre Yan, enquanto ele mesmo soltava um suspiro de alívio. Dessa vez, ele tinha vencido a aposta. Ao lado dele, Ziui estava de boca fechada e encarava o 8º andar. A frieza de suas pupilas já tinha em grande parte dissipado por agora. Não importava o quão orgulhosa e fria ela fosse, depois da extraordinária performance de Lindung, ele não podia fazer nada além de reconhecer as habilidades dele. Dentre celebrações, Zoltung silenciosamente veio à frente de Aniun e limpou sua própria face. Depois disso, seu rosto pareceu menos acabado. No mesmo momento, seus olhos recuperaram um pouco de seu espírito. Vamos voltar para a cidade do céu flamejante. Zoltung calmamente falou para Aniun. Parecia que seu espírito não tinha sido afetado muito pela derrota. Quando viu a expressão calma de Zoltung, Aniun soltou uma amarga risada. Obviamente, ele não planejava dar um sermão no jovem. A atitude que demonstrara era admirável até para ele. Para essa pessoa, mesmo que ele não pudesse acompanhar Lindung no futuro, ele certamente realizaria grandes feitos. Depois que as palavras de Zoltung ressoaram, ele tomou a liderança e partiu. No mesmo momento, a multidão abria caminho para sua passagem. Zoltung liderou o grupo de sua cidade enquanto caminhava. Ao passar pela multidão, seus passos subitamente pararam. Nesse momento, ele era o foco principal do lugar. Consequentemente, quando ele parou, todos prestaram atenção. Grande Mestre Yan, por favor conte a Lindung que dessa vez, eu reconheço por completo minha derrota. No entanto, na próxima vez, com a dada oportunidade, eu definitivamente o superarei. Depois de falar isso, Zoltung não se incomodou em ficar mais, e diretamente desapareceu da vista da multidão. Aquele garoto, ele não ficou abatido pela derrota. Realmente, ele é alguém admirável. Enquanto encarava Zoltung que estava partindo, Grande Mestre Yan levemente suspirou enquanto dizia. Os mestres dos símbolos à volta acenaram em resposta a essas palavras. Mesmo com ele perdendo, sua atitude se manteve a mesma, isso era algo realmente impressionante. Grande Mestre Yan gentilmente sorriu enquanto mais uma vez se virava a olhar para o 8º andar. Haha, no entanto, o cara da nossa cidade de Yan é ainda mais admirável.